Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre a presença de Deus. O que é a presença de Deus? Que nós precisamos se atentar para atrair a presença de Deus, porque a presença de Deus não é paga, a presença de Deus não é garantida, a presença de Deus é atraída. Então, o que vocês precisam fazer para atrair a presença de Deus para a vida de vocês? E o que é tudo isso, os perigos, nananana. Então, fique até o final desse vídeo que vocês vão aprender muito, eu garanto para vocês. Então vamos lá, gente, vamos conversar hoje um pouco mais sobre a questão da presença de Deus, né? Muitos se falam por aí pela presença de Deus, mas eu tenho certeza que poucas pessoas sabem a verdade sobre a presença de Deus, né? A presença de Deus oferece uma série de benefícios, uma série de coisas, e a Bíblia inteira vai respaldar isso. Por exemplo, a presença de Deus nos atrai a honra, a presença de Deus atrai oportunidades, a presença de Deus atrai convites. Se você é pregador, se você tiver a presença de Deus, as pessoas vão te convidar para pregar nas igrejas dela. A presença de Deus atrai aplausos. Isso é muito nítido também na história de Davi, quando Davi mata Golias, ele entra na cidade e as pessoas começam a aplaudir Davi, falar, Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Então a presença de Deus também atrai aplausos, a presença de Deus atrai fama, a presença de Deus atrai seguidores, a presença de Deus atrai uma série de coisas muito positivas que eu tenho certeza que por causa da nossa necessidade do humano, de se sentir importante, de ser aceito pelas pessoas, nós às vezes pegamos a presença de Deus como algo necessário para as nossas vidas, para suprir as nossas carências carnais, as nossas carências humanas, as carências do nosso emocional. Mas a presença de Deus é muito mais do que isso. A presença de Deus não é para saciar simplesmente as suas carências emocionais, os seus buracos emocionais, os seus traumas de infância. Isso vocês precisam se resolver emocionalmente. Vocês precisam tratar os buracos emocionais. Isso depende de vocês. Isso depende do seu esforço. Isso depende muitas vezes do perdão que você ainda não liberou. Então não rebaixe a presença de Deus simplesmente para suprir, para tapar uma ferida emocional que foi causada por algo que você passou, algo que você sofreu lá atrás. A presença de Deus é muito mais do que isso. Apesar dela atrair todas essas coisas e muito mais coisas, ela não serve simplesmente para isso. A presença de Deus é para glorificar o nome de Deus e não para ser usada pelos seus prazeres. A Bíblia fala em Tiago, ela deixa muito claro isso. Não só isso, mas tudo que a gente pede. A Bíblia fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com seus próprios prazeres. Então aqui a Bíblia está respaldando que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem coisas para saciar os seus próprios desejos. Nós sabemos que nós vivemos para Deus. Nós sabemos que nós vivemos para glorificar o nome de Deus e não para glorificar o nosso nome. E não simplesmente para nós sermos honrados aqui. Nós sabemos que a honra que Deus nos dá é para glorificar o nome dele. A honra que Deus deu para Davi é para glorificar a graça e a misericórdia de Deus. A honra que Deus deu para o apóstolo Paulo é para glorificar a graça de Deus sobre a vida dele, e não para glorificar o nome do apóstolo Paulo, não para glorificar o nome de Davi, não para glorificar o rei Salomão, para glorificar o nome de Deus. Então vocês precisam ter esse discernimento, vocês precisam ter esse entendimento do que precisa, do que serve de fato a presença de Deus. Sabe, a nossa motivação tem que ser uma motivação como de uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela não almeja os pais, ela não almeja a presença dos pais por causa das coisas que ele pode oferecer, mas porque ela sabe que sem os pais, na verdade ela nem tem essa consciência, mas nós sabemos que sem o pai, sem a mãe, uma criança recém-nascida, é muito difícil ela sobreviver. Então ela depende de auxílio de alguém.
ou seja, ela depende do pai, ela depende da mãe. E a motivação dela não é aquilo que os pais podem dar, não é os presentes que o pai pode dar, não são os ursos de pelúcia que o pai pode dar, não são o acesso que o pai pode dar, mas a presença do pai de fato, saber que sem eles realmente ela não sobrevive. E a mesma coisa com nós. Existe um versículo que diz que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então a motivação do nosso coração tem que ser uma motivação pura, como de uma criança. Uma motivação que não tem maldade, como a motivação de uma criança. Um coração que não deseja a presença de Deus para barganhar, para conseguir coisas materiais, coisas físicas, coisas emocionais. Uma pessoa que tem um coração puro. A pessoa cara, isso tem um versículo também muito verdadeiro que fala muito sobre isso, sobre o que Deus almeja nas nossas vidas. É o versículo que diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura dessas pessoas, as pessoas que procuram Ele em espírito e em verdade, as pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade, as pessoas que não procuram Ele simplesmente porque estão precisando de uma cura, as pessoas que não procuram Ele simplesmente porque estão precisando de uma porta aberta, as pessoas que não procuram Ele porque simplesmente estão precisando de alguma coisa emocional, de alguma coisa física, de algum bem material, mas uma pessoa que busca Ele porque não sabe viver sem a presença dEle. Vocês precisam ter esse discernimento, vocês precisam ter isso firmado dentro do coração de vocês. Não seja como Saul, porque diante de um erro, Saul, ao invés de fazer como Davi, de se quebrantar, de rasgar as vestes, de vestir pano de saco, ficar dias deitado no chão, adorando, pedindo perdão e se arrependendo, tendo um arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Saul, quando ele caiu, quando ele pecou contra o Senhor, ao invés dele buscar esse arrependimento, ele foi buscar uma cartomante, ele foi buscar coisas que aparentemente iam suprir essa presença de Deus, mas nada pode suprir a presença de Deus na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus possui um lugar cativo dentro do seu coração, um lugar que tem um tamanho, não um tamanho de qualquer coisa, não um tamanho de uma pessoa, mas um tamanho dele. Só ele pode preencher esse buraco, só ele pode preencher esse vazio com a presença dele. Então saiba, sem a presença de Deus você não é ninguém. Sem a presença de Deus você não vai permanecer vivo. Sem a presença de Deus você não vai ser alguém neste mundo. Você precisa da presença de Deus para continuar vivendo. E cara, eu vou ler aqui com vocês Salmo 51, que é o Salmo de Davi, o Salmo de arrependimento de Davi. Quando Davi cai com Batseba, o profeta Natan vai falar diante dele e fala, cara, tinha dois senhores, um senhor tinha uma ovelha e outro senhor tinha várias ovelhas. Eu não vou contar a história, não, senão vai alongar muito, mas depois vocês vão ler lá 1 Samuel, um dos capítulos lá de 1 Samuel que vocês vão ler, vocês vão entender isso, mas eu vou ler aqui com vocês Salmo 51, tá? Diz o seguinte, Salmo 51 do versículo 10 até o versículo 12. Davi, é o Salmo de Davi, é o quebrantamento de Davi. Cria em mim, Pai, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aqui Davi está deixando muito clara a motivação dele. Davi estava deixando muito claro que a motivação dele não era não perder a presença por causa da posição que ele tinha, não perder a presença por causa dos bens materiais que a presença poderia atrair, não perder a presença não por causa da honra que a presença atrai, mas não perder a presença porque esse era o grande prazer de Davi, de ter a presença de Deus ao lado dele. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, então nós
precisamos, de fato, estudar Davi. Nós precisamos, de fato, estudar o coração de Davi. O que Davi tinha de diferente para ser chamado o homem segundo o coração de Deus, né? E eu separei alguns pontos, eu estudei, assim como vocês também precisam fazer. Não é porque eu estou falando aqui que isso é uma verdade absoluta. Isso está partindo do meu entendimento, está partindo do meu estudo, está partindo da minha sensibilidade, mas vocês precisam tomar isso e tomar prova disso, ver se realmente é isso. De fato, tá? Então eu vou falar aqui alguns pontos que eu vejo diferente em Davi, para Davi atrair a presença de Deus, para Davi ser o homem segundo o coração dele. Primeira coisa, nós sabemos e nós tivemos a ciência que Davi, como no começo do vídeo eu disse para vocês, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que o adoram em espírito e em verdade, né? E uma pessoa que adora em espírito e em verdade, uma pessoa que realmente não tem maldade em Deus, né? Então ele não se aproxima de Deus para ter alguma coisa ou para tomar alguma vantagem de alguma forma. Uma pessoa que se aproxima de Deus de uma forma verdadeira, se aproxima de Deus cara, porque ele sabe que sem Deus realmente ele não vive. Então uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é sincera. A primeira coisa é sinceridade. A segunda coisa, Davi era rápido em reconhecer os seus erros. E você precisa ser rápido também. Caso você erre, caso você peque hoje, você seja rápido em reconhecer o seu erro. Você seja rápido também em se arrepender desse erro. Isso é uma grande chave para você. O estado do seu coração é que atrai a presença de Deus para sua vida. Então isso vocês precisam ter dentro de vocês. Isso deve ser uma certeza para vocês. O estado do seu coração atrai a presença de Deus para a vida de vocês. Então, qual é a sua motivação de ter a presença de Deus? É comprar algo? É ter mais acesso? É ter mais visibilidade? Por que disso, né? Não é errado você ter mais visibilidade, não é errado você ter acessos a mais, não é errado você ter bens materiais, nada disso. A grande questão é o porquê disso tudo. Por que você quer ser mais visível, né? Por que você quer ser mais honrado? Se realmente é para glorificar o nome de Deus, aí sim você deve almejar essa honra. Aí sim você deve almejar essa visibilidade. Mas se você não se essa não é a motivação do seu coração, cara, primeiro senta, trata, cura o seu coração e depois almeja, não a presença de Deus, mas depois almeja essa visibilidade, tá? Então, primeiro ponto, seja rápido em reconhecer os seus erros. Segundo ponto, seja rápido em se arrepender. Terceiro ponto, seja humilde. A Bíblia também é muito verdadeira nisso, que Deus ele abate o orgulhoso, mas ele dá graça ao humilde. O que é dar graça ao humilde? Dar graça ao humilde é você, erguer o humilde, você dá oportunidades a mais para uma pessoa humilde. Isso é dar graça, né? Então você ter um favor a mais por essa pessoa, né? Você ter um motivo a mais por essa pessoa, um âmbito a mais por essa pessoa, tá? Então, rápido em reconhecimento dos erros, rápido em arrependimento, seja humilde, uma pessoa temerosa, né? Uma pessoa que teme ao Senhor de fato, né? Uma pessoa como Davi foi, uma pessoa como grandes profetas foram, uma pessoa como José foi, que diante de muitas oportunidades para fugir do propósito, diante de muitas oportunidades, a oportunidade que ele teve com a mulher de Potifar, de satisfazer o desejo da carne dele, ele não satisfez o desejo dessa carne, mas ele permaneceu íntegro, permaneceu temente ao Senhor. Então ali ele provou o quão temente ele era ao Senhor, tá? E a última coisa, a sinceridade, como eu falei. Então vocês precisam ter isso em mente, vocês precisam ter esses pontos anotados. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, pessoas que não estão atrás dele para algo material, para algo em troca, uma pessoa que é uma criança. Por isso que Jesus fala que
dá ordem para nós sermos como uma criança. Por isso que Jesus dá a ordem que se nós não sermos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Nós não entraremos no reino de Deus. Porque a criança é pura na motivação dela. A criança é sincera naquilo que ela fala. Se ela não gosta de uma pessoa, ela vai falar. Se ela não gosta do beijo na bochecha de uma pessoa, ela vai limpar, ela vai fazer alguma coisa. Porque a criança é pura de coração. A criança não tem maldade no coração. Eu não posso generalizar, mas grande parte das crianças, tá? Então, tenha isso dentro do coração de vocês. Tenha a verdadeira motivação. Vocês vão atrair a presença de Deus através da motivação do coração de vocês. Então, tenha um coração puro, um coração que não almeja o Senhor simplesmente para ter alguma coisa, para alcançar algo. Uma pessoa que deseja glorificá-lo em tudo o que faz. Uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é sincera. Beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração ter abençoado e edificado a vida de vocês. Se fez sentido pra vocês esse vídeo, eu não sei se fez, mas se fez, comente aqui o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva nesse canal, porque de fato o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo tem algo diferente e vai enviar para outras pessoas. Então faça tudo isso e não esqueça de algo que é muito importante. Sem amor, nada vale.